Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Belém. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa para os 6º e 7º anos. Eu sou a professora Edilena Guerra e hoje nós vamos tratar do tipo textual narrativo e vamos dar ênfase ao gênero epopeia, o gênero épico, especificamente a epopeia, tá bem? Então, vamos começar. Certo? Os objetivos da nossa aula de hoje, serão compreender os elementos que constituem a sequência narrativa. Nós queremos ampliar o conhecimento sobre os aspectos sociais e verbais do gênero discursivo epopeia, compreender a relevância da variedade linguística presente na estrutura narrativa, e ampliar as habilidades de leitura de textos narrativos. Para iniciar essa nossa aula, para nós conhecermos um pouco mais a respeito desse tipo textual, nós vamos fazer a leitura desse texto aqui, que é bem conhecido de boa parte dos paraenses, certo? O texto é uma música da Dona Onete, que diz o seguinte, o nome é No Meio do Pitiú. A garça namoradeira namora o malandro urubu. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na doca do ver-o-peso, no meio do pitiú. No meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú, no meio do pitiú. Eu fui cantar carimbola no ver-o-peso. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover. Parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó para você. No meio do pitiú. Urubu, malandro, foi passear lá no Marajó. Comeu de tudo. Mas vivia numa tristeza só. Urubu lhe perguntou: o que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca, do ver-o-peso da sacanagem. Lá sou popstar, no meio da malandragem. Fico bem na foto, na entrevista e na reportagem. Pois bem, amores, o que é que nós temos aqui nesse texto? Quando a gente olha esse texto, você pode olhar esse texto e dizer assim mesmo: ah, isso daí não é um texto narrativo, não. É um texto, é uma música, certo? Está escrito em versos, então não é um texto narrativo. Por que que a professora trouxe, então, esse texto para a gente hoje? Porque o tipo narrativo, ele diz respeito a uma determinada estrutura, ele apresenta determinados elementos que podem estar presentes em diversos gêneros, certo? Vamos pensar assim, para tentar deixar mais claro para vocês. O tipo textual, ele é como se fosse um grande conjunto que engloba vários gêneros textuais dentro desse tipo maior. O tipo textual ele diz respeito a uma estrutura, certo? E dentro dele, dependendo da função, do objetivo que eu quero utilizar um determinado texto, eu opto por um determinado gênero, certo? Vamos pensar assim na sala de aula. A escola, melhor dizendo, ela é dividida em turmas, certo? E dentro daquelas turmas, nós não temos um tipo só de aluno. Nós temos vários alunos com várias características próprias, peculiares, certo? Dentro dessa turma, nós temos, por exemplo, vários grupos. Nós temos um grupo daqueles alunos que são considerados os nerds, né? Aqueles que estudam mais. Nós temos aqueles grupos de alunos que são considerados os mais falantes, certo? Então, dentro da turma, de uma mesma turma, nós temos vários grupinhos, certo? Esses grupinhos têm as suas funções. Os nerds são aqueles que normalmente chamam a atenção, melhor dizendo, pela questão do desempenho escolar. Os falantes, como o próprio nome já diz, são conhecidos por conversar muito durante o momento da aula, coisa que vocês não fazem, eu tenho certeza disso. Não é verdade? Não, com vocês eu não estou me referindo, mas vamos lá. Continuando.
Então, são todos alunos, mas dentro daquela sala desempenham diferentes funções. Então, aqui nós trazemos para o tipo textual. Ele é mais abrangente, ele diz respeito à estrutura. Mas, dentro dessa estrutura, eu tenho gêneros com funções diversas, certo? O gênero, ele vai desempenhar uma determinada função social. E eu recorro a um determinado gênero de acordo com aquilo que eu quero, certo? Se eu quero fazer um brigadeiro, por exemplo, estou desejando brigadeiro. O que é que eu faço? Eu vou abrir o livro do Harry Potter para encontrar a receita do brigadeiro, não é isso? Claro que não, loucura, né? Total. Professora pirou. Claro que eu não vou encontrar a receita do brigadeiro lá no livro do Harry Potter, porque é um outro gênero com um outro objetivo, certo? Então, voltando aqui para a questão da música que nós selecionamos, certo? O que a gente vai pensar aqui? Quem produziu esse texto, né? Nós temos um texto que foi produzido para ser cantado, certo? Foi produzido pela dona Onete, certo? A compositora desta canção, e ela também é justamente quem canta, quem interpreta essa canção. Onde é que circula? Eu vou encontrar essa canção em diferentes meios. Eu vou encontrar essa canção, posso encontrar essa canção num vídeo na internet, eu posso encontrar essa canção nas rádios, certo? Então, em aplicativos de música. Então, ele vai circular em diversos meios. Agora eu pergunto para vocês, qual seria a intenção? Quando eu escuto uma música, o que eu quero com aquela música? Exatamente, qual seria a intenção ali? Quando eu escuto uma música, essa daqui especificamente, o que eu quero é refletir sobre a minha vida, sobre o mundo. O que eu quero aqui é fazer uma crítica social. Qual é a intenção aqui quando eu escuto uma música? Certo? Isso é muito importante de se ter, porque corresponde à função, ao papel que esse texto vai desempenhar. Quando eu escuto uma música, normalmente o que eu quero é me distrair, certo? É me evadir, certo? Quero me divertir também, ouvindo uma música, dançando, certo? Só que essa música, ela tem um detalhe muito importante. Ela vai nos contar algo. E aí, então, é que eu trago para vocês essa questão das características narrativas de um texto que você, a priori, olha e diz assim, mas é uma música, está escrito em versos. Não faz parte não apresenta os elementos narrativos. Calma, a gente precisa ler e verificar isso daqui. Então, vamos lá. O que nós vamos ter aqui na música? Olhem só que coisa interessante. Eu tenho personagens nessa música. Quais são esses personagens? Eu tenho a garça, eu tenho o urubu, certo? Eles são os personagens aí desse texto. Se eu tenho personagens, eu tenho um enredo, uma história, algo que vai ser falado a respeito desses dois personagens. E o que eu sei a respeito desses personagens? Eu sei que a garça namora o urubu. E esse urubu é o quê? Ele é um malandro. Olha só a característica que já está me dando aí desse personagem, certo? E o que acontece com esses personagens? O que vai ser dito desses personagens? Que eles namoram e durante a tarde inteira. Olha aí o tempo em que se passa, certo? Durante a tarde inteira, esses dois namoram. E eles causam rebuliço ali onde eles estão. E onde é que eles estão? Na doca do Ver-o-Peso, no meio do Pitiu. Então, é o lugar que eu tenho. E eu tenho também alguém que está contando esta história. Quem é que está contando? Eu tenho aqui um narrador personagem, um narrador em primeira pessoa. Eu fui cantar carimbola no Ver-o-Peso, certo? Então, eu tenho a presença aqui de um narrador que conta a história
dessa garça namoradeira com esse malandro urubu. E a próxima estrofe, né, que não coloquei aqui, não aparece aqui, mas nós lemos no slide anterior, o que é que diz? Que esse urubu, ele foi visitar o Marajó. E lá, apesar de tudo de bom que ele tinha, ele não estava feliz, porque ele estava sentindo falta do ver-o-peso. Certo? Então, olha como eu tenho aqui até mesmo uma mudança de lugar. E tenho a presença de mais um personagem. Quer dizer, outro urubu, tem até a presença de um discurso aqui direto. Certo? Que diz assim, vivia numa tristeza só. O urubu lhe perguntou, quer dizer, um outro personagem perguntou, o que se passa, compadre? Então, o urubu protagonista responde, estou com saudade da minha branca. A branca aí é a garça. Ele estava com saudade do ver-o-peso. Então, aqui, então, o que nós podemos ver, certo, é que nós temos todos os elementos pertencentes ao texto narrativo. No texto narrativo, nós também teremos a presença do narrador. Esse narrador pode ser de dois tipos. Nós teremos um narrador em primeira pessoa. Esse narrador em primeira pessoa é o narrador personagem. Ele participa da história, certo? Mas nós também podemos ter um narrador em terceira pessoa. É aquele que sabe de toda a história, conta a história, mas ele não participa diretamente, certo? Então, aqui, o que é que nós temos? É um texto, uma canção com várias características do texto narrativo. Mas nem sempre o texto narrativo ele foi como nós conhecemos hoje, certo? O texto narrativo ele tem uma origem bem antiga. Ele é uma das formas do homem se expressar mais antigas que há, certo? Ele tem origem lá na Grécia Antiga, certo? Quando o homem sentiu essa necessidade de narrar, de contar as suas histórias, certo? Ali, na divisão feita por um homem chamado Aristóteles, ele dividiu os gêneros literários em 3 tipos. Hoje nós vamos tratar do gênero épico, que justamente vai dar origem ao que nós conhecemos hoje como gênero narrativo, certo? O gênero épico, ele tem como base contar uma história, certo? Ele é composto, ele é feito, a sua forma de se expressar é por meio de epopeias. E o que são essas epopeias? Epopeias são longos poemas narrativos, certo? Que são protagonizadas normalmente por um herói. E esse herói, ele vai enfrentar diversas dificuldades durante toda a narrativa, vai enfrentar essas dificuldades grandiosas, dificuldades terríveis, certo? E, no final, ele sai, normalmente, vitorioso dali. Esse herói, na verdade, ele está ali simbolizando todo um povo, uma nação, certo? Essas narrativas, elas apresentam, então, essa figura extraordinária, vai narrar esses feitos desse herói, certo? Desse representante do seu povo, certo? E, além disso, ela vai apresentar alguns seres fantásticos. E quando eu digo seres fantásticos, eu não estou dizendo, que maravilhoso, que extraordinário. Não é fantástico nesse sentido. Fantástico no sentido de seres fantasiosos, certo? No caso da epopeia clássica, nós temos a presença de deuses, certo? Que muitas vezes vão aparecer para ajudar o herói ou
surgem na história até mesmo com o objetivo de prejudicar o herói, de impedir que ele alcance o seu objetivo, que ele alcance a sua vitória, certo? Então, é muito presente a questão desses seres fantásticos, certo? E vocês conhecem muitos, em várias narrativas que vocês já leram. Vocês com certeza já viram figuras de fadas, de deuses, né, de duendes, enfim, vários seres fantasiosos dentro de vários tipos de narrativa, certo? Agora, falando especificamente da estrutura da epopeia. A epopeia, ela vai ter uma estrutura fixa, certo? Para a sua composição. Simplesmente, os autores, eles compunham esses textos em versos, até porque era o mais comum nesse período, era a oralidade. A transmissão desses textos de forma oral. Então, como é mais fácil a memorização de um texto? É muito mais fácil, por exemplo, eu decorar uma música, eu decorar uma canção, do que decorar trechos de uma narrativa. Então, devido à facilidade da memorização que é possível pela musicalidade dos versos, pelas rimas, então os textos épicos eram compostos em versos para facilitar essa transmissão, certo? Então, eles eram compostos em versos, eram longos poemas narrativos, como eu já disse, certo? E eles apresentavam, então, a seguinte estrutura. Vamos lá. Eles apresentavam uma proposição, que era a parte introdutória, em que o poeta apresenta o tema, o que ele vai cantar. Isso é muito importante. O texto, a epopeia, ela não é dividida em capítulos, ela é dividida em cantos, certo? Então, o poeta na proposição diz o que vai ser cantado, ele anuncia o que vai ser cantado. Após essa parte vem a invocação, que é o momento em que ele pede auxílio das musas, dos deuses, para que ele possa narrar com maestria esse longo poema narrativo. As epopeias são poemas longuíssimos. Ele, então, faz uma dedicatória. Essa dedicatória era facultativa, certo? Ele dedicava aquela obra a alguém. Por exemplo, no caso dos Lusíadas, né, a nossa epopeia da língua portuguesa, nós temos uma dedicatória ao rei Dom Sebastião. Vem, então, a narração em si, que é a maior parte da epopeia, a parte em que a história é narrada, em que os fatos acontecem em si. E, então, temos o epílogo e o encerramento da história. Certo? Eu trouxe aqui um trechinho da proposição de Os Lusíadas para nós lermos, que diz assim: cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandro e de Trajano a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o ilustre peito lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. E vós, Tágides minhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre em verso humilde e celebrado foi de mim vosso rio alegremente, dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente, porque de vossas águas Febo ordene que não tenham inveja as de Hipocrene. O que nós vamos ter? O que é que nós temos aqui, então? Nós temos a proposição. Ele aqui invoca, ele anuncia do que ele vai tratar, certo? Ele diz que ele vai falar de um outro povo, certo? Que vai ser muito maior, em que os feitos são muito maiores que os feitos dos gregos e dos troianos, quer dizer, algo muito mais grandioso, as dificuldades são muito maiores,
certo? E ele pede, então, auxílio das Tágides, pede inspiração para essas Tágides, para que ele consiga fazer isso. Invocação a gente faz, a proposição ele apresenta do que ele vai falar, e na invocação, então, ele pede esse auxílio às Tágides para poder apresentar, né, compor todo o seu poema, apresentando. Então, no caso dos Lusíadas, nós vamos ter a trajetória de Vasco da Gama, desde Portugal até as Índias, certo? Em que ele vai enfrentar diversos obstáculos. Ele vai enfrentar deuses para poder alcançar o seu objetivo. Então, aqui, só um trecho. Vamos ler outro. Vou ler um trechinho da Ilíada agora, que diz, mostrando para vocês como o texto era escrito em versos, certo? Olha aqui o que diz. Entanto, igual a Marte, avança Aquiles de elmo a lutar, e a destra o lenho ingente, o arnês brilha em seu peito a semelhança de vivo ardente fogo ou sol no Eol. Trêmulo Heitor, ao vê-lo as portas larga, deita a correr em pés fiado Aquiles. No enlaço voa, a Sormontes imita, ave a mais lesta, que ao fugir de esguelha, tímida pomba acerca-se, guinchando faminto a presa, e redobrados chofres. Aqui, nesse trecho, o que é que nós temos? Nós temos o canto 22 da Ilíada, que é o momento em que Aquiles e Heitor vão entrar em confronto, vão lutar. E esse trecho que eu li para vocês, vocês podem ler, a professora escreveu errado. Não escrevi errado, não. É uma tradução do grego, foi escrito em grego. Vocês podem até dizer também, mas não tem rima. Foi escrito em grego. No grego havia métrica, rima. No momento da tradução, se perde um pouco esse elemento. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos versos, narrando aqui o confronto entre Heitor e Aquiles, certo? Aí vocês podem dizer, mas eu não estou entendendo nada, eu vou ter que ler isso. Como eu já disse para vocês, houve uma mudança na forma, na estrutura narrativa. Hoje, nós temos vários outros gêneros compostos em prosa que, de certa forma, facilitam essa compreensão para vocês. A própria Ilíada, ela tem várias adaptações, certo? Olhem aqui, como fica bem mais claro quando é traduzido para prosa, quando se passa, né, de verso para prosa. Olhem só. Diz assim, Heitor sacou a aguçada espada que pendia, grande e poderosa, e investiu como a águia altaneira, que desce à terra através das nuvens escuras para capturar um cordeiro ou uma lebre amedrontada. Aquiles, enchendo seu coração de feroz fúria, também correu para o filho de Príamo, sustentava o belo e bem feito escudo diante do peito, e seu elmo se sacudia com a reluzente crista. O brilho da aguçada ponta da lança que Aquiles empunhava com a mão direita procurava o ponto mais vulnerável de Heitor. A dizer, professora, agora eu entendi. Porque nós tínhamos uma estrutura da epopeia feita em versos, certo? E agora, nesse segundo texto, nós lemos a produção em prosa, certo? Hoje em dia, no nosso contexto, com todas as mudanças culturais, sociais que a sociedade passou, nós não temos mais a produção de epopeias. Nós continuamos tendo características muito semelhantes aos textos épicos, mas não são textos épicos em si. Um exemplo disso? Vamos lá. Vocês já ouviram falar de Senhor dos Anéis, com certeza. Olha aqui o que diz. Por todos os flancos das colinas atacavam os exércitos de Mordor. Os capitães do oeste sossobavam no mar crescente. O sol brilhava rubro e sob as asas dos Nazgûl, as sombras de morte caíam escuras cobrindo a terra. Aragorn, sob a sua bandeira, estava silencioso e austero, como algum perdido em pensamentos de coisas distantes ou há muito passadas. Mas seus olhos reluziam como estrelas que ficavam mais brilhantes
medida que a noite se aprofunda. No topo da colina estava Gandalf, branco e impassível, e nenhuma sombra o cobria. O ataque de Mordor explodiu como uma onda contra as colinas sitiadas, vozes rugindo como vagas em meio à destruição e ao entrechoque das armas. Então, aqui, nós temos um trecho de Senhor dos Anéis que vai apresentar características semelhantes às características do texto épico, certo? Eu tenho os elementos da narrativa, eu tenho um narrador, eu tenho personagens, certo? Eu tenho um enredo, eu tenho também a presença de um tempo, eu tenho elementos fantásticos aí, fadas, deuses, elfos. Então, todos esses elementos são pertencentes a características que também estavam presentes nas epopeias. Mas aqui, no caso, eu não tenho uma epopeia, eu tenho uma narrativa, certo? Eu tenho um romance aqui, não mais uma epopeia, porque para ser epopeia, precisa estar escrito em versos. Epopeia é um longo poema narrativo que usa a figura de um herói para enaltecer um povo, certo? Então, vocês podem notar que nós temos ainda hoje características muito semelhantes em várias narrativas, certo? Nós podemos, então, retomar da seguinte forma. Nós podemos dizer o quê? Que uma epopeia é uma narrativa em versos, que normalmente retrata um fato histórico. Ela é representada por um herói. Na verdade, esse herói ele representa todo um povo. Quando eu tenho na Ilíada a figura de Aquiles, eu tenho não só a valorização de Aquiles, a representação de Aquiles, mas de todo o povo grego ali, a bravura daquele povo, certo? A coragem daquele povo. Então, são, cara, os valores daquele povo. Esse herói, normalmente, ele luta por valores como justiça, como honra. Isso é muito importante nessas narrativas. Então, voltando para cá, nós temos o herói, a presença desse herói, a presença do narrador, que vai justamente contar essa história. Temos a presença de deuses da mitologia intervindo em vários momentos. Nas narrativas atuais, nós temos esses elementos fantásticos que eu já citei para vocês, né? O próprio Senhor dos Anéis vai apresentar vários, certo? E ainda nós temos várias outras narrativas que vocês têm acesso, possivelmente que vocês gostem muito e que apresentam essas características que eu citei para vocês, certo? Os heróis dos quadrinhos, por exemplo, o que eles são? Eles são representantes. Capitão América é um representante ali de uma nação. Ele luta por valores como justiça, como honra, certo? Ali, nos quadrinhos, normalmente, nós temos a presença de elementos fantásticos, fantasiosos naquela história. Então, o que nós vemos? Muitas características semelhantes às características presentes nas epopeias. Não se trata de uma epopeia, porque não se trata de um texto escrito em versos. Eu vou enfatizar isso sempre. Mas há diversas outras características, como nós vimos, que estão presentes nesses textos, em quadrinhos, nas narrativas, nos romances, que têm origem lá atrás, lá na antiguidade, lá nas epopeias clássicas. Tudo bem, amores? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que eu não consegui agradar a gregos e troianos, né? Essa referenciazinha a Ilíada aí, para ver, né, como nós não perdemos completamente essa presença da questão dos clássicos no nosso dia a dia. Então, apesar de saber que eu não agradei a gregos e troianos, eu espero que essa aula não tenha sido um presente de grego, né? O chamado cavalo de Troia, presente também na Ilíada. Tá bem? Muito obrigada. Até a nossa próxima aula. Beijo para vocês. Tchau, tchau.